tarde, amigos do Portal Sul. Hoje, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Voltando, né, esse ano aqui agora com o nosso podcast, né, o Fala Professor. É uma quinta-feira aí com uma sensação aí de 40 graus, né? Segundo aí os amigos, aí hoje estava em torno de 32, 33 graus. Mas estamos de volta aí. E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, um grande amigo. Pessoa aí que fez muito para o Xanxerê. E em seguida eu vou anunciar já quem é ele. Mas eu quero aproveitar já para agradecer aí a todos os internautas aí que estão nos acompanhando e pedir para que vocês compartilhem, né, nos acompanhem, façam o seu comentário e nós estaremos aqui na medida do possível também respondendo para vocês. E eu estou aqui hoje, satisfação muito grande, estou aqui com o Miri, Ademir Gasparini, né? Miri, prazer muito grande, te agradecer já antecipadamente pela tua presença, né? E com certeza aí vai ser muito produtivo o nosso papo. Bem-vindo, Miri. Obrigado, Walter, né? Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Primeiro dizer que é uma alegria, né? Poder estar aqui conversando contigo, além, né, da nossa grande amizade de muitos e muitos anos. Tivemos o prazer também de trabalhar juntos, então, assim, nós temos uma história, né, que bem relacionada um com o outro. Então, é uma alegria poder vir aqui, né, no podcast que tu tem aqui no Portal Sul, parabenizar o teu espaço, parabenizar o Valmor também, né, que Sim, abre esses espaços para pessoas que deixaram um legado na sociedade, não só vir contar, né, o que fez, o que deixou, mas também para fazer esse bate-papo de amistoso, de amigos, que nem nós estamos aqui hoje. Com certeza, Miri. Inclusive, é o que eu sempre falo, né? O grande objetivo, Miri, todo mundo sabe que eu não sou da área da comunicação. A minha área é do esporte, né, cara? Eu sou professor de educação física e sempre fui de esporte. Então, às vezes, a gente até pena um pouquinho e peca em algumas coisas, porque, logicamente, não tem como a gente querer se comparar com o pessoal aí que é profissional da área. Mas a gente procura, o grande objetivo nosso, Miri, aqui, do Valmor, acho que foi uma coisa bem legal da parte dele também, era que a gente estivesse falando de esporte, de política, que também a gente sempre teve envolvido, né? O próprio empresariado, que a gente costuma trazer pessoas aqui também. Mas, acima de tudo, é valorizar aquelas pessoas que fizeram alguma coisa para o Xanxerê, né? Pessoas que marcaram na sua época, que tiveram um legado, que fizeram coisas, cada né? um dentro das suas possibilidades tem a sua história, né, Walter? O pequeno, o grande, o menor, o maior, mas cada um tem... Em todas as áreas, né, Miri? Se você for pegar desde o cara lá que foi treinador de uma equipe, o cara que cuidou lá da bocha, do futsal, do handebol, do voleibol, do basquete e tal, esse pessoal foi muito importante naquela época. E vale aí para quem foi prefeito, que é o teu caso, que é ex-prefeito, foi prefeito, né? Eu acompanhei quando eu cheguei em 83, em 84, em Xanxerê, de volta. Eu tive o prazer de ser secretário de esporte com o Duílio Mosqueta, com o Hélio Winkler, com o Julião e depois contigo em 2013. Então, quer dizer, eu acompanhei, nesse intervalo, teve ainda o seu Avelino Menegoli e o Bruno, né? Então, tipo assim, todo mundo, com certeza, todos fizeram dentro das suas possibilidades que eles podiam fazer. Né, do tempo deles. Aí, na opinião de algumas pessoas, alguns fizeram mais, outros menos. Um fez aquilo que deixou de fazer alguma coisa, o outro... Mas isso é uma questão daí muito, até às vezes até muito particular, né? E aí entra muitas vezes a questão política, a questão de partido e tal, mas principalmente quando se refere-se a críticas, né? Então, aí a questão partidária, ela entra com mais peso, né, nessa discussão. Então, Miri, assim, o grande objetivo nosso, realmente, é a gente estar valorizando as pessoas que fizeram alguma coisa, né? Que bom, pela comunidade, parabéns, pelo município. Então, eu tenho procurado trazer pessoas ligadas ao esporte, à política, a empresários, valorizar essa galera que tem história para contar. E falando em história, Miri, eu vou puxar um pouquinho o tempo para trás aqui, né? Bem para trás, né? Fazer a regressão. Eu acho até que foi, né? Eu acho que até onde começou a tua história também, né? Lá atrás você era um atleta de bocha,
né? Primeiro futebol, né? Depois foi mas pra bocha. tipo assim, a nível de campeonato regional, micro-regional, jogos abertos, tu era um atleta da bocha. Sim. Tu jogava, quando começou o time do Olaria ali, você jogava futebol, inclusive, né? Ponteiro direito, né, Miri? Atacante. Atacante. Não tem mais ponteiro. Diz ele que fazia os gols lá. Eu nunca vi, mas enfim. Você viu, você não quer admitir. Mas assim, o que mais me marcou, Miri, assim, porque na época eu era secretário de esportes e você era atleta de bocha. E eu lembro que em 92 eu pedi para você, além de jogar, você ser o coordenador da bocha. E você aceitou. Eu lembro. Você aceitou e você, além de jogador, você coordenava. E eu lembro um fato assim, bem curioso, pessoal, é que o Miri tem um dom que pouca gente sabe. O homem ele gosta de fazer trova, declamar. Pelo menos na época eu fazia. Né? Mas enfim, foi ali onde, né, Miri, começou, que eu lembro que você coordenou a bocha. E até eu lembro, Miri, assim, já que a gente está conversando aqui, eu lembro que quando eu te convidei para coordenador da bocha, que aí tem aquela questão política. Sim. Na época o Julião... foi criticado na nós época, era do né? MDB, eu sou filiado até hoje no MDB, fui 2 vezes candidato a vereador pelo MDB, e na época, quando eu convidei você como coordenador da bocha, eu recebi que, como é que você está convidando um cara aqui na época? Porque na época era bem explícito. PMDB, PDS, aquela história, né? Hoje, os extremismos de hoje, né? Na política brasileira. E na época eu até briguei com ele. Não, cara, o cara é competente, o cara, entendeu? Tipo assim, graças a Deus, Miriam, eu sempre tive esse pensamento, sabe? Mesmo quando eu assumi outros cargos, como gerência de educação, secretaria, eu praticamente nunca olhei para o lado político. Eu olhava para a pessoa. As pessoas, né? Então, e na época você fez um belíssimo trabalho, não só como coordenador, como atleta também. E em seguida você foi candidato a vereador, se elegeu 2 mandatos, né? Foi uma história bonita, né, Miriam? Longa, bonita, né, Walter, que a gente construiu, claro que não sozinho, né? Eu acho que nós temos que dar méritos para todas as pessoas que esteve no nosso convívio durante todo esse tempo, essa época, né? Desde lá do início, no time do Olaria, quando nós iniciamos lá na fábrica de tijolo e telhas, na época também, foi formado o time do Olaria, eu passei a ser atleta, depois dirigente. Porque na época tinha o Flamenguinho do bairro São Cristóvão. Isso, nós né? tínhamos uma rivalidade ali de bairros, Flamengo, né? eu lembro Flamenguinho do bairro Aparecida. O Bertan, aquela turma lá jogava na época pro Flamenguinho. Flamenguinho. Porque eu lembro, Miri, eu inclusive na época eu jogava na Xanxerense aqui, e eu joguei no jogo no Tabajara contra o Flamenguinho, onde tinha os Bertan e o Pelé, que o Pelé na época era a estrela, né? Era, né, o jogador da época. Eu lembro disso. Mas o Flamenguinho era do bairro Aparecida, e nós iniciamos um time depois que construímos a Olaria, e aí a Olaria na época tinha lá, acho que 80, 100 funcionários, e ali saiu um time de futebol com o nome de Olaria, por conta da fábrica, né, de tijolos ali. E a gente começou a jogar, né, e eu sofri um acidente, né, e tive que parar. Eu primeiro fraturei uma perna jogando. Logo em seguida, eu fraturei os 2 braços, né, num acidente, caí da carregadeira lá no trabalho. E aí tive que parar com o futebol. E aí fui para a bocha, né? Mas mesmo assim eu continuei no futebol como presidente do clube. Fiquei 22, 23 anos presidente do Olaria. Nessas conquistas todas do Olaria. Você e o Eurico Miranda, então era cargo vitalício, né? Não, mas o pessoal, até o Lau teve aqui esses dias, Sim. né, Miri? E a gente conversa com o pessoal aí. O Olaria acabou parando em 2013, segundo o que o Lau me falou. Não, foi em 2017, 2018. Que o Olaria, na verdade, parou. Mas aí, em 2013, foi criado o Xanxerê. Nós criamos o Xanxerê Futebol Clube, né? Eu, inclusive, pela secretaria que fizemos. E aí foi a estrutura toda do Olaria foi pro lado, fazer o Xanxerê funcionar, né? Então, ficamos ativos até 2000... Eu não lembro direito, para não mentir, mas que foi até 2020, por aí. Que o Xanxerê participou de eventos, competições. Né? Inclusive, foi campeão estadual, campeão regional,
disputou o Sul Brasileiro. O Laria, inclusive, foi campeão sul-brasileiro. Nós somos né, duas vezes bicampeões Sul Brasileiro e tricampeão estadual de amadores. Até aquele dia que o Lau teve aqui, a gente falou sobre isso e tal, e da história do Laria, e tinha o Tabajara também, que tinha aquela rivalidade, aí já vinha aquela rivalidade, já se juntava com a política, porque o Laria... Tabajara, depois veio o Bavial também, o João Winkler. Mas o Laria, né, Miriam, o Laria tem uma história dentro de Xanxerê, assim, cara, que aí tem que parabenizar, se a gente começar a falar de pessoas, Miri, eu era mais ligado ao Tabajara, porque eu fazia parte da diretoria, mas eu lembro muito bem de você como presidente, o Lau, e aí tem algumas pessoas... O Lau só não era presidente, né? Mas ele faz tudo. E algumas pessoas ali que eu lembro, assim, né, o Pirilo, que depois foi jogador, foi treinador, o falecido Péricles, né? Falecido Péricles, o Pirilo. Tem um monte de gente ali, Edilson, o Peninha, o Vinícius, inclusive, muita participação. o Vinícius foi um cara assim que pouca gente fala, Miri. Mas o Panelão, né? Que Panelão também, depois foi para lá e foi treinador, o Betão, desde a época do Betão, um monte de gente que deu, né, essa sustentação para o time do Olaria. E o time do Olaria saiu do amador e chegou até o profissional, né? Nós chegamos a disputar a segunda divisão de profissional. E ficamos em quarto na colocação geral, só não classificamos por detalhe para a primeira divisão do Campeonato Catarinense. Então, nós fizemos uma temporada como time profissional e fizemos bonito, né? Representamos muito bem o município de Xanxerê. Logicamente, quando se fala em Olaria, não tem como não lembrar de você e do Lau. Mas tem essa galera, e tu tinha uma galera por trás ali, né? Esse pessoal... Na verdade, é a família, né, Walter? Acho que nós temos que lembrar, porque nós, assim, era eu, lá, o Eliseu, nosso irmão mais velho, o Dile, então nós quatro aí, que tomava a frente da família, né? Que puxava o grupo. Mas, assim, por trás, nos bastidores, as esposas, os filhos, pai e mãe, até a mãe, falecida mãe, nossa, a mãe fazia curativo nos atletas, né, depois dos jogos. Então, né, o pai, enquanto estava vivo, participava diretamente. Então, eu acho que quando você constrói uma caminhada com a família te dando o alicerce, não tem como dar errado, né? Tanto que deu tudo certo, né, nas nossas vidas, naquilo que nós buscamos, os resultados. E nós fizemos toda essa trajetória, né, do início de um pátio, de uma olaria, para uma segunda divisão de profissional. E hoje é fácil a gente sair aí nesse Brasil afora, a gente viaja bastante, e pessoas que a gente encontra e começa a conversar e eles falam do time do Olaria, né? Lembram do time do Olaria, o Xanxerê, fala de Xanxerê, não é de Xanxerê, Olaria de Xanxerê. Então, assim, ficou marcado, né? Foi deixado uma história aí. Com certeza. Inclusive, esses dias agora, uns dias atrás, eu se encontramos aí no boteco aí com o Pirilo e tal, e a gente começou conversando, relembrando esse tempo que o Pirilo participou do Tabajara também. Inclusive, eu convidei já o Pirilo, vai vir um dia aqui pra gente bater um papo. E aí, conversando muito, começamos a lembrar de pessoas, e tal. E um cara que foi muito citado, assim, foi o Peninha, né? O Peninha, o Vinícius. E o Vinícius. E o Pisca. E o Pisca. O Pisca foi outro inclusive, leão, né? Também, junto com nós o Pisca ali é o eterno goleiro do Olaria. Ele jogou 30 anos, eu acho. E o próprio, até conversando, esse próprio pessoal aí, Vinícius, Peninha, Pirilo, que também tiveram uma trajetória grande na FX, no futsal. Aí começou a se dividir e fazia as duas coisas, na verdade, né? O Pirilo foi treinador da FX e treinador do Olaria, acho que fazia ao mesmo tempo, né? E os caras que estavam sempre com ele eram o Vinícius e o Peninha, né? Inclusive o Vinícius e o Peninha hoje continuam na prefeitura, trabalharam conosco na nossa época, continuam hoje também. Continuam até hoje, né? O Vinícius, inclusive, esses dias eu estive lá, ele está com a academia lá no ginásio, um trabalho
trabalho fantástico, eu já belíssimo, visitei lá né? também. O Peninha no futsal também, conversei com ele, Sim. continua no futsal até... Pô, cara, a gente tem que parabenizar esses Claro, caras, né, amigo? esses caras têm Porque que ser a gente passou e esses caras continuam. E uma maneira de valorizar esse pessoal, Walter, é você trazer eles aqui para contar a história. Com certeza. Né? Beleza. E é legal, porque nós sabemos o que eles fizeram. Né? Muitas pessoas agora não sabem, mas quem passou, né, pelas mãos deles e hoje é cidadão xanxerense, não esquece. Então é bom relembrar isso. Com certeza. Mas eu vou, Miriam, aqui, eu quero fazer agora um agradecimento aí aos nossos colaboradores, né, o pessoal aí que nos patrocina, né, o nosso horário aqui. A RG Negócios Imobiliários, a Clínica de Cardiologia Vita Cardio, VS Investimentos HS Consórcios, Bebidas Oeste, Prime Negócios Imobiliários, Posto AE Aurimar, Lojas Benoit, Érica Belaver Lash Designer, Roda VIP Mobilidade Urbana, Star Proteção Veicular, Parque das Palmeiras, Daniela Massoterapeuta, Unimed, Nery Calçados, MC Peças, VS Cosméticos, Casa da Solda, Freios Laranjeiras, Parque das Torres 2 e o nosso novo colaborador aqui, aproveitar e mandar um abraço para o Ney Gandolfo, presidente do Clube 7, que é o Clube Cultural Recreativo e Esportivo 7 de Setembro. O clube que, inclusive, Miri, o clube está lá, rapaz, voleibol, tênis de campo lá, as quadras que fizeram, futevôlei, vôlei de areia. Tem muitas modalidades esportivas céu, lá, né, Walter? E é um clube que nós, xanxerenses, e nós sócios, nós somos sócios há quanto? Mais de 30 anos do clube. Temos o orgulho de ter um espaço com daqueles. Certeza, cara. Então, né? Parabenizar o Ney aí, desejar para o Ney aí um bom Sucesso, mandato, ele né? que assumiu esse Ney ano que aqui. já foi presidente, aliás, foi um grande presidente, né? O Sérgio, certeza. o pessoal todo aí, o Carlos Colato, né? Esse pessoal. Carlos. O seu Zé Dalbello, que é o eterno presidente. Essas pessoas merecem o nosso aplauso, né? Com certeza. Mas, Miri, voltando ainda com a questão de esporte, né? Em 2013, quando nós fundamos o Xanxerê Futebol Clube, né, porque eu era secretário de esportes, né, porque eu fui encarregado para reunir os presidentes, fazer, na verdade, começamos ali. E logicamente, em 2016 acabei saindo e o Xanxerê permaneceu, inclusive foi campeão, acho que foi bicampeão da Copa AMAI, foi até campeão... Foi campeão regional do estadual, né? E depois foi campeão estadual, disputou acho que 2 vezes o Sul Brasileiro, não foi campeão Sul Brasileiro, mas disputou representando Santa Catarina, né? E hoje, tipo assim, a gente andando... São comandados pelo Lau e o Claudir. Claudir, o Claudir, né? O Claudir foi um colaborador... O Valdir Corso também, que passou Valdir ali, foi presidente, né? Foi um cara que colaborou, né, com patrocínio, com recursos, e sempre esteve ali dando opinião e participando também, né? E hoje o pessoal cobra ainda, sabe, Miri? Pô, como é que não querem um time? A gente sabe que é difícil hoje, a gente já comentou várias vezes aqui, até pela questão de você fazer uma inscrição na CBF hoje. O futebol realmente hoje ficou muito caro, né? Você, o que você acha, Miri? Tipo assim, teria como se viabilizar isso, cara? É só através do empresariado mesmo. Logicamente que a prefeitura teria que de alguma maneira dar um suporte também. Ele pode fazer aquilo que a lei permite, né? Isso não se discute isso, né? Claro que tem como auxiliar em algumas situações, mas eles têm que manter-se dentro da lei, né? Mas pode ajudar. Agora, eu te falo sinceramente, Walter, se não tiver alguém que puxa a frente com um bom relacionamento com o empresariado da cidade e da região, dificilmente um clube aparece ou acontece. Até porque, Walter, na nossa época, vamos ser realistas, a matéria-prima era meio que abundante, né? Tu tinha jogadores, né, que... Cara, nós temos o Patrício, que saiu aqui do time do Olaria, e foi um grande jogador profissional, né? Tem uma história muito bonita dentro do Grêmio, com a Batalha dos Aflitos, que leva o nome dele, do clube, e até de Xanxerê, muitas vezes, né? Nos 4 cantos do país. E o respeito que o pessoal lá tem pelo Patrício né? Você que tá... Tu tens ido direto lá. Há 15 dias atrás, eu estava aí e o Lau, fomos para
Tramandaí, onde ele está morando agora, ficamos uma semana lá, né? Então, assim, ele vem para cá, eu vou para lá, e eu fui assistir muitos jogos com ele na arena, lá do Grêmio, mesmo sendo colorado, eu sou colorado, mas eu assisto jogos num camarote junto com ex-jogadores, entendeu? Até se último... E o respeito deles, como é que é o Patrício lá? A torcida do Grêmio respeita muito o Patrício. O Patrício, nós temos também que ele não foi um craque, né? E ele admite isso, ele sabe. Ele nunca foi um craque, mas ele foi um jogador que nunca deixou de dar o sangue dentro de campo, né? Ele foi com muita garra, muita vontade, muito esforço. Ele fazia o que podia, né? Aquele jogo na Batalha dos Aflitos lá, ele foi ele foi o que iniciou a encrenca lá, que culminou no Grêmio campeão da segunda divisão ainda. Estava desclassificado e daqui a pouco virou campeão. Tu vê, né? E esse título. Com 7 jogadores. Tu vê, Miri, esse título da segunda divisão nós não temos, né, cara? Acho que é o único que falta para nós, né? Não, mas eu não quero ter também. Que fique para os gremistas, eu brinco com ele. Não, esse aí pode ficar para vocês, nós não temos inveja. Desse aí nós não temos inveja. Então, assim, na época, matéria-prima, não só aqui em Xanxerê, eu acho que, Walter, assim, eu não quero aqui fazer crítica, mas a Secretaria Municipal nossa de Esporte, ela precisa urgentemente uma reformulação. Entende? Uma reformulação no sentido de que nós precisamos abrir um concurso público para professores de educação física, profissionais na área de educação física, e abrir as escolinhas que nós tínhamos na época em todos os bairros da cidade. Para no contraturno das crianças, né, escolar, tanto no ensino municipal quanto no particular, as crianças no contraturno tem um professor para ir nos colégios, dar um bilhetinho, tem um professor lá no campo do Olaria, um campo do Bavial, o campo do João Winkler, o campo do Pinheiro, o campo do Tabajara, o campo do Olaria, quadras que tem, aí tem um monte de quadras que podem ser usadas, e falta, hoje a secretaria enxugou, não temos mais aqueles professores que nós tínhamos na época. Então, que se contrate de 10 a 15 professores e começa a renovação, a criar talentos, a criar futuros atletas, porque hoje nós não temos mais matéria-prima no mercado nem para fazer um time de futsal. Tu não concorda comigo? Que essa é a grande realidade. Hoje, se for fazer um time de futebol, de salão, tu aproveita quantos jogadores de Xanxerê? Existem vários. Esses dias até eu tive lá no Expressivo, vi uma escolinha funcionando lá do Contini, do pessoal lá e tal, acho que é do Vaguinho. Mas logicamente, Miri, que se tiver mais espaços para essa criançada, não é só questão de jogar, de brincar. Eu me refiro assim, Walter, no sentido... Com certeza, vai surgir mais atletas. Sim, porque hoje... na nossa época, Miri, não tinha celular também. A opção que a gente tinha era jogar bola. Então, tinha lá o campinho lá do bairro tal, o campinho do bairro tal, né? E aparecia, gente. Aparecia. E todo mundo. Que nem se você analisar hoje também, Miri, eu acompanhei alguns jogos da Maia aí, o próprio nível, né? A diferença sabe, é muito grande. Então... Mas assim, hoje tem as escolinhas todas particulares, né? Não todas, mas a grande maioria das escolinhas que existem e estão funcionando hoje são particulares, que tem que parabenizar, tem que, aplaudir. Né? Porque eles têm lá um monte de criança que estão também no contraturno escolar. Mas tem muitas famílias, Walter, que não têm condição de pagar uma mensalidade para o filho ir lá praticar esporte. Entendeu? Então, e muitas dificuldades de se deslocar, por exemplo. Então, hoje o município oferece na Arena Esguiçardi. Mas lá no bairro Aparecida, tem 5, 6 meninos que... Se trabalharem eles têm condições, eles levam jeito. E eles não vão atravessar a cidade para ir lá na arena para participar da escolinha. Porque não tem ninguém que leva, não tem condições financeiras, aí não paga um professor e fica ocioso o dia todo no celular. Então, se você oferecer uma oportunidade para essa criança sair do celular, eu penso que ela pode mudar um pouco
né? Eu tenho meu netinho, tem 2 anos e meio. Eu acho que para pegar um celular, ele nem quer celular, né? Mas eu encho ele de bola, né? Isso é raro, né? Porque geralmente as crianças estão nascendo aí e pega primeiro o celular, depois o bico, né? A mamadeira. E o meu netinho, ele não pega celular. Primeiro porque a mãe dele também é rígida, né? Mas eu também não... eu trago ele fica o fim de semana comigo, ele não pede celular. Né? Bola é toda hora, mas celular não. Mas falando em futsal, Miri, pelo que eu estou acompanhando e tal, tá surgindo uma equipe de futsal da Alfa aqui em Xanxerê, né? O pessoal pelo que eu vi, estão montando e com o objetivo de, digamos, tá aí sucedendo, digamos, a FX, entende? A Alfa seria a Cooper? Pelo que eu sei, é isso. Bom, cara, Eu quero me inteirar um pouquinho desse assunto, porque eu até quero trazer as pessoas aqui para a gente bater um papo, porque para a sociedade saber bem no sentido de ajudar, se a gente puder ajudar de alguma maneira, a gente vai estar ajudando. Quem não gosta de ir lá na arena, né? Você imagina aí, a gente tem uma equipe aqui em Xanxerê que esteja participando aí do campeonato estadual e tal, né? E logicamente depois vai poder estar representando o município também, em micro-regional, regional. Então, vamos torcer. E um time de futsal, Walter, se tu fizer com uma estrutura, por exemplo, de uma Cooper Alpha, que já está te dando uma boa base para iniciar. E é aquilo que eu falei, precisa de alguém que lidere, né, com credibilidade, para chegar nas demais empresas com condições de participar, de ajudar e de fazer esse time realmente acontecer. Cara, tem São Lourenço disputando a Liga Nacional, que São Lourenço tem 25 mil habitantes, não querendo desprezar São Lourenço, mas copiar não é feio, nós sempre tivemos dificuldade aqui. Né? Copiar não é feio, então vamos para lá, vamos ver como é que Xaxim eles fazem. Tem equipe, Xaxim. A gente vê os municípios pequenos aí também, né? Aí com equipes, agora tem que ter alguém que puxe essa alguém tem que puxar, mas então, eu achei, o pessoal comentando aí, eu falei assim, não, eu vou ver quem é bem certinho, se a gente puder estar ajudando, fomentar isso, né, Miro? Para que... Pelo menos trocar uma ideia, dar uma ideia, né? Porque a gente tem experiência dentro dessa área. Com certeza, né, cara? Né? E Miri, estamos falando aqui de esporte, lógico, vamos um pouquinho para a política agora, né? Os problemas de esporte já resolvemos quase todos. Quase todos. Tu teve aí 2 anos, dois mandatos como vereador, né, Miri? O que você, tipo assim, esses 2 períodos como vereador aí, analisando hoje, Miri, o que você pode dizer desses 2 mandatos que você teve? Serviram como um alicerce para ti, para tua... Então, Walter, tudo na vida é escola, né? Tu aprende todo dia, o dia todo, com o tempo, com a vida, com o mundo, né? A prática, principalmente, claro que a teoria é importante, mas a prática, a vivência, a convivência, né? E eu sempre digo que eu entrei na política pela porta do esporte. Eu só fui candidato a vereador porque eu era presidente da olaria e liderava o clube lá, e aí a comunidade toda envolvida, e o senhor Avelino foi candidato a prefeito, foi lá e me convidou para ser o representante lá do bairro, né? E aí eu aceitei, me elegi, aí fui convidado para ser secretário dele, de esportes também. Trabalhei no primeiro mandato 2 anos de secretário de esporte, exerci 2 anos de vereador. O segundo ano eu fui presidente da Câmara, né? No terceiro ano daí ele já me convidou para ser secretário. Eu fui secretário 2 anos, fui para a reeleição e fiquei mais 2 anos, ou 3 anos de secretário de esporte. Né? Depois voltei para a Câmara e não fui mais. Né? Não fui. A terceira vez eu não fui candidato. Aí foi o meu filho, o Rafael, né? 18 anos, ele foi candidato, eu disse, não, se tu quer ir, tu vai, o pai fica, né? E aí ele foi, se elegeu também, e eu fiquei fora da política, na verdade, 4 anos. Né? Daí, nesse período, eu fui convidado pelo governador Luiz Henrique, na época, para ser secretário regional. Né? Foi aonde eu fui secretário regional, né, no governo do Luiz Henrique. Então, eu passei meus 2 mandatos de vereador, fui 5 anos secretário de esporte do município e depois assumi a secretaria regional, né? Aí terminou aqueles isso foi de 2010 a 2012,
2012, eu fui candidato a prefeito, né? E aí ganhamos a eleição junto com o Gelson Saibo, né? Memória, né? Que Deus tenha certeza que ele está lá num lugar especial, porque era um ser humano fantástico, espetacular, né? Que perda, né? Que perda, né, cara? Então, assim, a gente tem que estar muito maduro, né? Porque a gente perde pessoas muito próximas e amigos muito, né? Muito próximos que a gente sente. Sim. E o Gelson foi um, né? Infelizmente, fazer o quê? Mas, assim, foi o meu companheiro de chapa, né? Nas eleições de 2012. Ganhamos a eleição, né? Fizemos o nosso mandato, nossos 4 anos. E também não fui para a reeleição, né? Pois é, inclusive, Miri, a gente tem uma coisa assim, porque nesse período que você foi secretário regional, eu era gerente regional de educação, nós trabalhamos juntos nessa época aí. E depois tu acabou se elegendo prefeito e eu fui como secretário de esportes também. Então a gente tem assim uma história assim história bacana junto. E tu assume 2013, 2015, eu nunca esqueço, porque eu estava em casa, foi num feriado, né? Quando alguém ligou para mim lá, disse, Walter, tu tá em casa? Eu falei, tô. O ginásio caiu. Eu falei, digo, tá bom, né? Gozação. Não, ginásio, como caiu? Tu não viu? Digo, na minha casa, não vimos nada, cara. Um lado da cidade. Mas eu pego o carro e saio. E eu vou contar uma história aqui agora, Miri, que pouca gente sabe a respeito disso. Na época, como secretário, como era feriado, eu deixei uma ordem lá na secretaria para que naquele feriado não houvesse treinamentos em nenhum ginásio. Nem no Menegola, nem no ginásio de esporte. É feriado, ginásio fechado, dispensamos os serventes, está fechado. Beleza? Beleza. Aí o cara me liga e diz que o ginásio caiu e que o time de voleibol feminino do Marical estava treinando lá. Eu falei, não, eu já não acreditei que o ginásio tinha caído e muito menos que teria gente lá, porque eu tinha deixado lá dito. A ordem era para não abrir. Aí o que aconteceu? Eu pego o carro e saio. Quando eu começo a chegar no ginásio, que eu vi o ginásio no chão, cara, e o cara me disse que as meninas estavam lá, cara. Eu entrei dentro do ginásio, eu deixei o carro sair correndo, cara, entrei dentro daquele ginásio. A primeira coisa, a cena que eu vi foi uma cachorrinha morta embaixo aquele sangue ali, cara. E eu saí correndo, pulando lá e gritando, e ninguém, e aquilo. Aí um cara falou: não, as meninas já saíram, já. Falei: não, todo mundo se escondeu aqui embaixo da marquise, não sei o quê. Lá. E, pô, cara, aquele alívio por não ter sofrido nada. A atenção foi. E aí a minha brabeza, que eu nunca falo, tipo assim, né, porque na época o que aconteceu? O Marical tinha uma chave do ginásio que eu não sabia que eles tinham essa chave. E ele foi lá por conta, abriu e foi treinar, porque ele queria treinar, porque tinha jogos estaduais. Bem, no fim, vai saber, né? Mas você veja bem, né? Ia dar uma tragédia e por pouco não aconteceu isso. Mas enfim, aonde eu queria chegar? 2015, tu pega como prefeito aí uma tragédia aí que devastou meia cidade. É uma situação assim inesperada, né, Walter? E por mais que você esteja preparado para uma tragédia, você nunca vai estar preparado o suficiente para o tamanho que ela é, o que ela foi na época, na verdade. Então foi uma parada bem difícil, né, bem complicada, que nós tivemos que ter muita resiliência, né, muita calma, muita sabedoria. E na verdade, assim, a gente tem que agradecer a Deus todo dia, né, cara? Porque ninguém tira nada de lugar nenhum, né? Se tem alguma coisa que te fortalece, te dá força, te dá sabedoria, é algo que vem do ser superior que nos coordena e nos domina aqui na Terra. Eu acredito muito em Deus, porque se depare com uma situação daquelas, sendo você o prefeito e tendo você, na verdade, a responsabilidade de tudo aquilo naquele momento. Não sei se de reconstruir, ou de abrigar, ou de devolver às casas um alento, né, um carinho para aquelas pessoas, mas aonde que o povo, aonde que as pessoas, aonde que você vai se agarrar naquele momento? A não ser na prefeitura, ou no prefeito, nas autoridades da época, né?
Então foi assim, para mim foi talvez a maior escola da minha vida, né? Foi passar por aquilo, infelizmente, né? Porque pagamos com vidas, né? Morreu 5 pessoas e isso, sabe, machuca bastante. Ninguém queria que isso acontecesse, mas nós tivemos que, naquele momento, meio que improvisar. E eu sempre digo, eu tive muita sorte e Deus me abençoou com a presença do ex-comandante da Polícia Militar da época aqui, o Ademir Bacarolo, né? E o Coronel Parisotto. Então, esses dois me deram, tipo, uma sustentação para também não cair no desespero. Porque a gente tem as fragilidades, né? Cada um tem a dele. E quando eu cheguei naqueles locais ali, cara, o desespero era muito grande, o grito, o choro, as pessoas. Aí começa a vir as informações que lá no hospital tem pessoa morta, que tem pessoa com o braço amputado, que tem pessoas com uma perna amputada. E aí tu não sabe a dimensão de quantos... né? Eu cheguei no ginásio, que tu fez a tua colocação... eu cheguei no ginásio junto com o Bacarolo e com o Parisotto. E aí os bombeiros, já tinha bombeiro lá, e eu pedi, tem gente aí, olha, o professor estava treinando, agora a gente não sabe. E tinha o cachorro lá do bombeiro que estava farejando lá no momento. Cara, aquilo me levou ao desespero, cara. Diz que tinha 20 crianças, mais o Marical lá embaixo, e ninguém me garantia que eles não estavam lá. Então, cara, eu confesso para ti e para vocês que eu passei por momentos bem complicados. Eu fiquei, tipo assim, uma semana que eu não dormia, né? Eu me alimentava mal, porque, cara, eu abracei aquilo como se fosse era uma causa minha, mas uma coisa que eu tinha um dever comigo mesmo de não redar pé daquela situação sem que nós tivesse uma luz, né? E eu tive também a graça e a solidariedade, não só da população de Xanxerê, do Estado, do Brasil, mas as autoridades da época, governo do Estado, governo federal. Na época a própria presidente, né? Claro, que era a Dilma veio também. Né? Eu, assim, agradeço a vinda da presidente da República da época, porque só a vinda dela transformou muito a cidade de Xanxerê. Sim. Eu sempre falo que se a presidente Dilma não tivesse vindo para Xanxerê, quando deu o tornado, a duplicação da 282, talvez até hoje não teria sido concluída. Porque já fazia 6, 7 anos que aquela obra vinha se arrastando e estava parada ali no elevado do bairro Matinho, Aparecida ali. E quando ela veio, eu conversei com ela dentro do gabinete, mostrei a situação. E eu tinha, Walter, uma historiazinha, eu tinha recebido do engenheiro da empresa que estava fazendo a obra um ofício, tipo 10, 15 dias antes do tornado, dizendo que a obra ia ser paralisada por tempo indeterminado. Cara, a obra já estava parada. E ia parar por tempo indeterminado, quer dizer, a empresa ia desistir de vez. E ela foi para o gabinete lá, no dia que ela veio para cá, e só eu e o governador, Raimundo Colombo, da época, que nem era para ele entrar. Eu que peguei no braço dele quando nós fomos entrar no gabinete, porque só eu tinha a ordem do coronel da segurança para entrar no gabinete junto com ela. E entramos lá, e aí eu lá fiz uma explanação, busquei aquele ofício, mostrei para ela. Eu disse, presidente, não adianta também a senhora só vir aqui anunciar reconstrução de ginásio ou alguma outra casa. Nós precisamos causar um impacto que volte a população a ter a autoestima de novo. Porque a nossa população está em depressão. Quem que não fica em depressão com tudo aquilo que aconteceu? Então nós precisamos de obras que sejam visíveis e que mudem um pouco a característica, a visibilidade da cidade. E mostrei para ela e pedi. E olha só, nós tínhamos aquele pré-projeto do trevo da Vemate até a Alfa e até o contorno viário. Porque o projeto original da duplicação só ia até o trevo da Vemate. E eu já, na mesma conversa, incluí aquele trecho e pedi para ela olhar com carinho e liberar os recursos.
E 8 dias depois eu recebi uma ligação do mesmo engenheiro que mandou aquele ofício dizendo assim: prefeito, recebi a ordem de Brasília para concluir a obra, inclusive com o aditivo da Vematri até no Distrito Industrial, no Contorno e na Cooperalfa. Quer dizer, a Cooperalfa não tinha na época. Então, Sim. isso foi por conta da Presidente da República ter vindo para o município de Xanxerê. A importância que tem uma autoridade quando ela vem, você receber bem, você ter diálogo, isso muda o aspecto, a característica de um povo, do município. Graças a Deus isso aconteceu para nós. Foi a hora certa de estar alavancando outras coisas, né, Mirim? Se eu meio fico, né? Aí é que eu boto Deus, não, né? Que a gente pede, que ilumine, que, né, a mente da gente, para que a gente possa pedir não aquilo que tu não merece ou aquilo que tu não precisa, mas aquilo que é o necessário para tu devolver dignidade para a população, né? Sim. Então, por isso, assim, ó, no nosso mandato, foi 4 anos, né, apenas, nós tivemos essa... Teve inclusive mais coisas, assim, né, Miri? A própria reconstrução da arena hoje, que ficou uma arena, né, eu não vou dizer que é perfeita, até porque eu participei daquele projeto, Miri. Aquele projeto eu fui buscar junto com o Cipriani na época. E o Jorge, né? E o Jorge Antonioli, nós corremos muito atrás daquilo, mas só que depois eu acabei saindo, indo para Balneário Camboriú e tal, e até a primeira vez que eu entrei, falei, opa, tá faltando, tinha mais coisa aqui dentro, mas aí depois fiquei sabendo, não, é que a verba encurtou um pouco e tal, e não deu para fazer tudo aquilo que estava no projeto. Ficou ainda coisas a se mas de qualquer concluídas. maneira, temos uma arena hoje muito hoje bonita, nós temos, né? uma arena que é um espetáculo, e foi recursos também da vinda dela, né? Sim. Foi porque ela veio para Xanxerê. Nós reconstruímos 70, 80 casas, né? O bairro Táquere, principalmente, né? Foi devolvido as casas para aqueles que perderam tudo, na verdade. Não só a casa, Walter. Nós devolvemos as casas mobiliadas. Desde a colher, da xícara, do garfo, do sofá, do fogão, da cama, do guarda-roupa, da televisão. Nós devolvemos a casa para aqueles que quiseram a casa, aquela casa econômica, né, pré-moldada, que a Defesa Civil da União, na época, junto com a Defesa Civil do Estado, proporcionaram e dispuseram, né, disponibilizaram para os atingidos. Quem aceitou ganhou a casa mobiliada, porque tinham perdido tudo. Sim. Então, olha, a gente teve uma desenvoltura naquele tornado. É aquilo que a gente falou antes, né, Miri? Pode ser que alguma coisa deixou de ser feita, mas foram feitas muitas coisas. Foi feito Contorno viário foi... Contorno viário foi dentro do nosso mandato. Então, tem obras que são marcantes. Escola, né? Padrão lá no Escola Beija-Flor. Padrão no Beija-Flor. Então, tem obras que são marcantes. A duplicação, aquele aditivo até a Alfa... O próprio Distrito Industrial, quando nós chegamos... Estava tudo bagunçado por conta daquela confusão da Pesaioli ainda, não sei se tu lembra. Lembro, então nós entramos e regularizamos tudo. O contorno viário, né? É uma obra que o efeito da obra do contorno viário ela está causando hoje, porque até então os buracos nas ruas do centro da cidade eram constantes, né? Por conta dos caminhões pesados, do movimento que tinha no centro da cidade, porque não tinha por onde ir, tinha que atravessar a cidade. Quem ia para Joaçaba, Faxinal dos Guedes, né, para o litoral. E com o contorno viário, desviou todo o trânsito pesado do centro. Então, hoje você pode se fazer o asfalto no centro e ele vai permanecer bom eternamente, né? Então, isso também tem a contribuição do contorno viário, né? Então, o contorno viário foi fundamental para o desenvolvimento. Você pode ver que no eixo do contorno viário, muitas empresas estão se instalando no entorno do contorno viário. E quando nós fizemos, nós pensávamos exatamente isso, né? Para oferecer oportunidade para o desenvolvimento, ao crescimento do município de Xanxerê, né? Nesse eixo aí do contorno viário, os empreendimentos que hoje já estão saindo, e tem muitos já, né? Então, tudo isso a gente visualizou lá atrás, né? Mas assim, dessas obras todas, eu sempre falo
que a maior obra da nossa administração foi a reconstrução da cidade, né? Foi devolver a dignidade para aquelas pessoas que foram atendidas. Isso sim, isso me marca, isso me emociona, porque, cara, ver tudo aquilo destruído. E nós, eu acho que nós, quando eu falo nós, é a sociedade como um todo, as pessoas como um todo, atingida ou não, a solidariedade, o carinho, todas as doações que nós recebemos, foi que reconstruiu, né? Com a participação dos governos, Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro, Polícia, né? E a comunidade, as entidades organizadas, né? Rotary, Lions, clubes de serviço, todo mundo fez a sua parte. Cada cidadão, cada cidadã fez a sua parte. Por isso que foi reconstruída em tempo recorde. Eu sempre falo, hoje se você vai ver onde houve uma catástrofe climática há 10, 15 anos atrás, pode ir lá ver que não foi reconstruída, não foi colocado em ordem. Aqui em Xanxerê, num ano e meio. Hoje, se tu fizer um sobrevoo na cidade, você vê aonde passou o tornado, por conta dos telhados que são diferentes. Né? Onde passou o tornado é tudo telhado novo, ou mais novo do que os que estavam. Né? Então, a maior obra, eu acho, sinceramente, que foi, tenho certeza, né, que foi a reconstrução da cidade, devolver a dignidade para as pessoas. Tá certo, Miri. Aproveitar que, Miri, eu quero mandar um abraço aqui. Você lembra muito bem dele, o nosso grande goleiro Tabajara, o Lúcio Mick. O Lúcio é vereador de Passu, né? Nos acompanha sempre. Abraço aí, Lúcio. Tudo de bom para você aí. Aproveitar aqui, vou ter que fazer uma média aqui com a minha patroa agora. Mandar um beijo aqui para a Regina, que está em Balneário Camboriú, cuidando dos netinhos lá. Grande abraço. Um beijo também. Aí, ela está nos assistindo também. Mas, Miri, não vou te colocar numa saia justa, não. Às vezes comentando, sabe como é que a gente é amigo de todo mundo, conversa. Aí conversando da eleição passada, que você foi candidato a prefeito, que ocorreu com o Martarello. Eu até lembro, Miri, que antes da eleição você veio falar comigo e tal. Até você sabia já dos números. Tu tinha pesquisa na mão que o Martarello tinha 80 lá por cento, né, né, tal. E mesmo assim a pessoa fala, pô, se o Miri sabia por que ele foi e tal, né? Mas tudo tem um porquê na vida. É lógico, gente, né? É lógico. Nada acontece por acaso. Até porque, se nós for falar tem alguns políticos que foram candidatos quase 5 vezes, que lá no começo esse cara até depois acabou chegando. Então, sim, só para contextualizar assim, aqui. Walter, bem tranquilo. Se tem uma coisa que eu fiz depois de ter perdido a eleição, é sair na segunda-feira na rua de cabeça erguida, né? Sem ter medo de te encontrar, te cumprimentar. Para mim é um acontecimento normal. Eu já previa isto e eu... Claro, eu estava defendendo um partido político, né? O PP, que até hoje eu estou no PP ainda. Eu tinha um compromisso assumido com a executiva estadual do PP, com o senador Esperidião Amin, né? Que nós tínhamos um acordo e chegou mais próximo desses dias mesmo. Eu sabia que ia ser tragédia. Né? Mas eu não retirei a minha palavra. Até para ele ter palanque em Xanxerê também. Claro, para honrar, primeiro, o meu compromisso com eles, e segundo, para fortalecer também a democracia, cara. Eu acho que... eu não acho, eu tenho certeza, e tenho certeza que tu também concorda comigo, que toda a unanimidade, ela é ruim, ela faz mal. Se não para as pessoas, para o município, para as pessoas, para a política. Política tu tem dentro da tua casa, tu tem na rua, tu tem na igreja, tu tem no clube. Política nós respiramos ela todo dia. Então eu fui também para fortalecer a democracia. Mas eu sabia, né? Não tinha estrutura. Né? A minha estrutura era eu, os candidatos a vereador e... Né? O Esperidião Amin veio uma vez aqui... Então, a gente se virou conforme pôde. Mas fez uma coisinha pequena, né?
mas dentro da ordem, dentro da lei, e mostrando também um pouco daquilo que nós fizemos e um pouco daquilo que nós pensávamos para Xanxerê também no futuro. Mas a população entendeu de forma diferente. Vamos aplaudir quem democracia, venceu, né? Isso aí, bola pra frente. E vamos respeitar. Vamos respeitar a decisão do povo, bem tranquilo. Né? Hoje eu vivo bem, graças a Deus, né? Tranquilo, não tenho inimigo e tenho a consciência tranquila que tudo que eu pude fazer pelo município de Xanxerê, com certeza eu fiz. Né? Se não fiz, não foi porque não quis, foi porque não pude. Né? Daí já é outra situação. E atualmente, Miri, tu tá aposentado, tu meio que, tipo assim, desde a eleição, tá meio quieto, né, e tal, cuidando mais dos netos, essa parceria. Alguma projeção para o futuro politicamente aí, Miri? Como é que tá? Olha, Walter, sinceramente, politicamente não me passa pela cabeça. Até porque eu fiz um pacto com meus filhos, né, e com meus netos também, que nem tu falou. Hoje eu compartilho muito a vida dos meus 2 filhos, né? A gente tem alguns negócios juntos também. Então eu cuido de alguma coisa nesse sentido. E vivo também cuidando e convivendo com os meus netos, que é o que me fortalece todos os dias, né? Juntamente com meus filhos, com minha família, com meus irmãos. E que faz a gente, né, lutar e levar a vida adiante. Mas posso dizer que a gente está muito feliz, estamos, né, tranquilos, né, os investimentos dos guris também junto com nós estão todos dando super certo, né, estão todos super bem. Então isso me traz uma alegria muito grande, porque são sementes que a gente plantou, né? E hoje a gente está desfrutando e colhendo desses frutos que plantamos lá atrás. Show de bola, Miri. Beleza. Eu quero aqui, nós já estamos aí com 1 hora, Miri. O tempo passa muito rápido. Muito rápido. Né? Fazer um agradecimento novamente aos nossos colaboradores, né? A RG Negócios Imobiliários, Clínica de Cardiologia Vita Cardio, VS Investimentos, HS Consórcios, Bebidas Oeste, Prime Negócios Imobiliários, Posto AE Aurimar, Lojas Benoit, Érica Belaver Leste Designer, Roda VIP Mobilidade Urbana, Star Proteção Veicular, Parque das Palmeiras, Daniela Massoterapeuta, Unimed, Nery Calçados, MC Peças, VS Cosméticos, Casa da Solda, Freios Laranjeiras, Parque das Torres 2 e Clube Cultural Recreativo Esportivo 7 de setembro. Miri, uma última perguntinha aqui, falando em política ainda. Nós temos agora eleição para presidente, né? Esse ano temos eleição para governador, para deputado estadual, deputado federal, enfim. Como é que você vê hoje esse pleito a nível de Brasil e a nível de estado também? Bem, Walter, é início de um ano letivo agora, né? Início de um ano eleitoral, onde se decide muita coisa no Brasil, né? Porque eleição de governador, de presidente, de deputados estaduais, federais e senadores é a eleição mais importante do país. E a situação hoje que o Brasil se encontra, Santa Catarina é uma situação paralela, né? Santa Catarina vive com as próprias pernas, né? Então, até o Moisés passou como governador e fez o que fez, e Santa Catarina continuou forte, firme, grande, né? Então, eu acho que Santa Catarina, o Jorginho está fazendo um bom trabalho, o João Rodrigues está buscando, né, um espaço para ser candidato também. É um cara que dentro da política tem um nome muito forte, tem que ser respeitado por tudo aquilo que faz e fez em Chapecó, né? Hoje ele é popular praticamente no Brasil inteiro pelas ações, pelas situações e problemas que ele resolveu, implantou situações novas no município de Chapecó, pela visibilidade, pela criatividade, pela experiência de gestão pública. Então, se vencer a eleição, se for candidato, eu tenho certeza que vai dar continuidade e vai fazer um grande trabalho também. Agora está aparecendo uma possível candidatura do Merizio, né?
O Merizio já era para ser governador lá em 2018. Essa que é a grande verdade. Não foi por um acidente, né? De percurso que todo mundo sabe e tenho certeza que vão concordar comigo. Cara, se daqui a pouco a direita começar a dividir voto, quem diz que o Merizio por fora não pode chegar e surpreender? Então, é um quadro totalmente indefinido, né? Do meu ponto de vista, estou dando a minha opinião, né, Walter? Sim, não, tranquilo. Dentro daquilo que eu vejo, dentro da política e pelo conhecimento que a gente tem. Inclusive, eu fiquei sabendo, você teve presente no aniversário do Merizio lá, né? Fui. Teve lá. Fui até porque, assim, não só pela parte ele é padrinho do teu filho ele também, né? Meu do primo Rafael. Irmão, nós somos compadre 3 vezes. Padrinho, eu sou padrinho do casamento dele, é do meu, ele é padrinho do Rafael, meu filho, de batizado. Pô, o cara me convidou, eu não vou ir porque ele é da esquerda ou da direita. Tá né? Se nós tiver que deixar de ir numa festa de um parente por questões políticas, daí é melhor não ter família, cara. Acho que a família tem que estar acima de tudo, né? Independentemente se é respeito, né? Eu respeito a opinião dele. Não comungo, mas respeito. E, na verdade, essa possível candidatura dele veio dar uma incrementada, né? Não, lá eu vou te dizer que assim, o PIB político, não só de Santa Catarina, mas do país, estava tudo lá. E agora, né, Mira, inclusive com essa questão que durante 4 anos estava praticamente certo que o MDB ia ser vice do Jorginho, né? Aí agora, questão de dias atrás, o Jorginho anunciou o prefeito de Joinville como vice dele. Essa questão... Né? Aí, pelo que eu estou sabendo, o presidente do MDB, o Tichini, né, acabou saindo do... O Cialdini estava no aniversário da Merizio. Acabou saindo do governo, digamos assim, mas algumas pessoas do MDB continuam no governo ainda. Tem então, quer dizer, meio que deu uma rachada aí, né? Mas, assim, o Cialdini, que é o presidente do partido, ex-secretário da Agricultura, que ele era secretário do Jorginho, estava na festa do Merizio. O ex-governador Eduardo Pinho Moreira estava na festa do Merizio. O ex-governador Paulo Afonso estava na festa do Merizio. O Dário Berg estava na festa do Merizio. O Raimundo Colombo estava na festa do Merizio. Esperidião Amin passou na festa do Merizio. Os irmãos Batista, lá, o Wesley e o Joesley, estavam na festa do Merizio. Né? Quer dizer, o PT, né? O Partido dos Trabalhadores, todo estava na festa do Merizio. Ali tinha gente do PL, de todos os partidos. Né? Então, por que eu não ia? Tá certo. Não, mas beleza. Não, mas é interessante. Eu acho que há tempos que nós não tínhamos assim provavelmente vamos estar aí com 3 candidatos com potencial, né, cara? Que bom, Walter. Que bom para Santa Catarina isso. E bom, você falou, e eu também concordo contigo, que o trabalho do Jorginho Melo eu não tenho que discutir. O cara está fazendo um ótimo trabalho dentro do estado. Inclusive, isso falado não por mim, por alguns prefeitos mesmo aqui da região que não são do partido dele. Pô, o que a gente pede aqui, solicita, ele prontamente está nos atendendo. Então, vamos. Mas que bom que o Estado possa ter esses candidatos né, com condições de dar continuidade a esse trabalho que está sendo feito ou melhorar. Né? Porque são todas pessoas experientes dentro da área política e de gestão pública, conhecem tudo. Então, só podemos esperar coisa boa do Estado. Quanto à nação, né, é um quadro bem conturbado. Né? O país vive hoje uma insegurança em todos os sentidos, em todos os aspectos. Então, a esquerda que hoje comanda o país vai ter que... tem 4, 5 meses aí para tentar mostrar para a população brasileira que daqui a pouco o que está se vendo nas notícias, nas esquinas, nos bares, que não é real. Porque senão não vai ser fácil. O problema é, cara, né? tu pega aí Banco Master, é complicado, é muito grande. Hoje tu pega as estatais, quebradas, por exemplo, né, cara? As estatais não tem uma funcionando como é que eu vou dizer, com saúde financeira que você pode pegar como exemplo de alguma coisa, não tem nada. Né? E a confiabilidade jurídica não existe, a econômica muito menos ainda, né? Aí
eu estava assistindo uma entrevista do Flávio, do Flávio Bolsonaro, que é o candidato da direita. Ele até fez tipo uma piadinha, né, numa resposta que ele deu para um repórter, se referindo a se ele já tinha conversado com Paulo Guedes para ser o ministro da economia dele. Aí ele falou que não só com Paulo Guedes, mas ele está conversando com toda a equipe econômica que trabalhou no governo Bolsonaro. Aí ele falou assim, mas pode ficar tranquilo que eu vou arrumar alguém que seja melhor que o Haddad. Porque o Haddad é o melhor ministro da economia do Paraguai. Né? Ele já levou 200, 300 empresas do Brasil para lá. Então, quando começa essa situação, sabe, eu acho que o eleitor tem que ser muito... O nosso eleitor, ele é inteligente, ele é politizado, mas ele tem que ter muita sabedoria na hora de votar. Cara, está em jogo a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Dos nossos pais, dos nossos irmãos, das nossas famílias. Então não adianta depois culpar o candidato. O candidato não é o que se elege. O candidato coloca o nome, como eu coloquei, para ser candidato a prefeito de Xanxerê. Agora, quem elege tem que ter esse discernimento de saber escolher. Então, eu peço a Deus, né, que ilumine a cabeça do eleitor brasileiro e escolha aquilo que for melhor para o nosso país. Né? E eu acho que cada um tem que saber que a única arma dele que ele tem na mão é o título de eleitor. E isso só vale de 4 em 4 anos. Sim. E depois não adianta chorar ou reclamar. Portanto, eu também acho que a situação a nível de país, ela precisa ser bem analisada, bem estudada, porque nós temos um país aí que é fartura em tudo, um país tropical, né, com dimensões continental. Para esse país não estar quebrado, né? Porque o país é muito rico, né? Ele anda sozinho. Ele anda, que nem Santa Catarina que falou, né? E logicamente, Miriam, a gente tem uma questão aí. Santa Catarina é um paralelo do Brasil, o Brasil é um paralelo do mundo, praticamente, junto com os Estados Unidos e alguns países mais desenvolvidos. Mas todo mundo sabe, né, que essa eleição para presidente, Miri, vai passar pelo Centrão, né? E quem eles definir para ser presidente vai ser aí. E basicamente pela mão do Kassab, né? Que hoje tem o maior partido, que é o PSD, né? Com os maiores números de deputados, senadores e tal. Ele já falou, não, vamos lançar um candidato agora, tá lá entre o Ratinho, o governador do Rio Grande do Sul e o Caiado, né? Caiado, inclusive, se filiou no PSD agora. Foram os três, né? Aí eles falaram, não, mas depois nós vamos com a segundo turno, vamos com a direita, quer dizer... só que até lá, Miri, né, a gente sabe que na verdade eles elegem quem o grupo deles, na verdade é quem interessa mais pro grupo ali, sabe? Então assim, nós somos meros coadjuvantes, só que temos o poder do voto, que é o que você falou. Se nós souber usar a arma que nós temos, nós desarmamos eles. Agora nós não podemos se deixar levar por conversinha, né? Conversinha. Então o eleitor é que define aquilo que ele quer, né, para o futuro. Então não adianta depois culpar A ou B, porque quem decidiu, quem votou e quem colocou lá fomos nós, ou somos nós. Com certeza. Mas Miri, quero fazer um agradecimento especial de novo a todas as pessoas aí que nos acompanharam. Nós estávamos aí com mais de 100 pessoas aí nos assistindo. E te agradecer, tá, pela tua presença. Te parabenizar por tudo aquilo que tu fez, Miri, pela tua coragem, inclusive, de ter sido candidato nessa última eleição, né? E com certeza, eu falo por mim também, Miri, muitas pessoas nos criticam em função, tu podia ter feito isso, podia ter feito... Eu que passei pelo esporte também, pela educação, e é o que eu sempre falo, só é criticado, Miri, quem fez alguma coisa. Walter, fica quem nunca fez nada jamais vai ser criticado. Ninguém atira pedra em poste com lâmpada apagada, né? Então, no momento em que você está numa função pública, a gente tem que estar consciente de saber absorver essas críticas, né?
E logicamente que cada um Essa tenta é a grandeza fazer do ser humano, né? a gente procura fazer o melhor, né? E com certeza lá o Duílio, os ex-prefeitos antes do Duílio ainda, Rovílio Bortoluzzi, Antoninho Poppermaia, o primeiro que foi o seu Fortes, né? O Vô, Atílio, enfim, depois veio o Hélio Winkler, veio o Menegola, veio o Julião, Bruno. Né, você, agora o Oscar, que está fazendo um belíssimo trabalho, né? Então, assim, com certeza, no seu tempo, todos fizeram aquilo que estava dentro das suas possibilidades. Seu tempo, né? Das suas condições, todo mundo fez com certeza. E eu acho que tem que ser reconhecido. Esses que passaram, deixaram a sua história. Né? Cara, cada um Cada um no seu tempo. Aquilo que a gente falou lá do esporte, né? Falando lá do Lari, daquelas pessoas que por trás lá, que muitas vezes não apareciam, mas que fizeram acontecer. Né? Então, como eu te falei, Miriam, o grande objetivo nosso é esse, estar valorizando essas pessoas. Que bom, que legal. E eu quero, assim, te agradecer muito primeiro pela nossa amizade, né, cara, e pela tua presença hoje aqui. Pedir que Deus te abençoe, né, infinitamente, você e tua família aí, que tu continue aí com essa paz de espírito que você está, né? Amém. E que a gente possa ainda estar, quem sabe, para frente, falando muito ainda de política, mas principalmente de esporte. Com certeza. Eu acho que vai ser bem mais fácil nós falar de esporte do que de política. Beleza, então, Miriam. São duas coisas que a gente... Obrigado, cara. Obrigado pela tua presença aí. Convite. Sabe que você mora no meu lado esquerdo, né? Com certeza. Tem muitas passagens boas aí, isso marca, né? É aquilo que a gente faz, é o que a gente deixa, é que fica. Com certeza. Obrigado, Miriam. Abraço, muito obrigado Miriam. a todos. Obrigado a todos os internautas aí que nos acompanharam até agora. E quinta-feira da semana que vem, gente, eu já estou com o meu convidado definido. Eu vou estar trazendo aqui quinta-feira que vem alguém do esporte, que é o Toninho Coragem. O Toninho que inclusive ficou campeão estadual feminino agora, há poucos dias atrás aí. Um cara que vem há mais de 40 anos batalhando em cima do esporte. Então, vou estar aqui com ele batendo um papo, estar valorizando o trabalho aí dele e do futsal feminino de Xanxerê. Beleza, pessoal? Grande abraço, bom final de semana e até quinta-feira da semana que vem.